Boa noite, irmãos. Nós temos um privilégio muito especial hoje à noite de ouvir um convidado especial. Quero convidar Pastor Mark, if you could come. Pastor Mark esteve conosco em março. Ele falou no nosso congresso do Pregue a Palavra e ele está aqui conosco esse ano. Falaram no retiro dos pastores da nossa equipe, a PIBA. E como eu falei em março, o Pastor Mark é alguém muito especial na minha vida, de alguns de nós aqui. Ele plantou uma igreja lá em New Jersey, nos Estados Unidos, praticamente acho que no mesmo ano que a PIBA foi plantada. E ele também, igual o Pastor Mendes, ficou lá 40 e poucos anos, e ele se aposentou ano passado para uma equipe que também foi treinada dentro da própria igreja. O meu pai teve o privilégio de ser o primeiro estagiário dele antes de vir para o Brasil. Em 2004 eu fiz estágio pastoral com ele e o pastor Jeremiah também fez estágio com ele, então acabou influenciando a gente bastante. Ele está aqui essa semana com a sua esposa, Marian. Mrs. Will, if you would stand up, please. Uma salva de palmas. Que está no Acobos. Thank you. E nós temos o privilégio, ao longo desse semestre, começando lá em agosto com o pastor Mendes, e agora intensificando nessas últimas semanas, e chegando na celebração dos nossos 45 anos, nós vamos vir alguns pregadores convidados para esse momento tão especial na nossa igreja. Thank you. 48 years I've been traveling with that woman. I'm still proud to be seen with her. Eu estou viajando com essa senhora há 48 anos e ainda me sinto muito orgulhoso de ter ela ao lado. We are thrilled to be with you. Estamos muito felizes de estar com vocês. We both left this morning overwhelmed with the reception. Ao final do culto hoje de manhã, fomos embora maravilhados com como fomos recebidos. We love your church. Nós amamos essa igreja. The worship, a adoração, the welcome, o recebimento, but most of all, mas mais do que qualquer outra coisa, we sense Jesus among you. Nós sentimos que Jesus está presente entre vocês. And though we don't understand all the words you're saying all the time, embora muito do tempo nós não entendemos todas as palavras que vocês estão falando, our spirits are just drawn to Jesus through you. Através de vocês, nosso espírito é atraído a Jesus. It's a joy to open the word with you tonight. E é uma alegria abrir a palavra de Deus com vocês nessa noite. We're going to be looking at the book of Philippians. Vamos olhar o livro de Filipenses. It's found in chapter 4 verses 2 and 3. Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. I'm not going to read it for a few moments because I want to say some things. Daqui a pouco eu vou ler, porque antes eu quero explicar algumas coisas. We have an expression we use in the United States. Nós temos uma expressão que nós usamos nos Estados Unidos. It's the term, there's an elephant in the room. É a frase, tem um elefante na sala. An elephant, of course, is a giant thing. Você sabe, um elefante é um bicho enorme. And when you say there's an elephant in the room, e quando alguém diz tem um elefante na sala, it means there's this big giant thing that everybody sees. Quer dizer que, olha, tem alguma coisa ou algum assunto enorme que todo mundo está vendo, but are pretending isn't there. Mas que todos estão fazendo de conta que ele não existe. As we come to the book of Philippians, ao chegarmos no livro de Filipenses, as Paul has been presenting his love and joy for this church, conforme Paulo está explicando o seu amor e sua alegria por essa igreja, one begins to feel there's an elephant in the room. Você começa a sentir que tem um elefante na sala. There's something that he's implying but actually isn't identifying. Tem alguma coisa que ele vai tocando de leve, mas ele ainda não identificou diretamente. In chapter 1 verse 27 he says this. No capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte: Acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. One spirit, one mind striving together. Um espírito, uma alma, lutando juntos. In chapter 2 verse 2 he talks about having the same mind, the same love.
No capítulo 2, versículo 2, ele fala de terem o mesmo modo de pensar, ter o mesmo amor. Being united in spirit with one purpose. Unidos de alma e mente. In chapter 2, verse 14, he says, do all things without disputes. No capítulo 2, versículo 14, ele diz, façam tudo sem murmurações nem discussões. And you begin to get this feeling in the first 3 chapters. E aí, ao longo desses 3 primeiros capítulos, você vai já pegando uma noção That as wonderful a church as this is in Philippi, que por mais que essa igreja em Filipos seja uma igreja maravilhosa, there is something that is inciting Paul tem alguma coisa que está fazendo com que Paulo to have to keep talking about being united, being of one mind, being one together. faz com que ele volte vez após vez de falar de estar unido, a ter a mesma mente, juntos. And you feel like there's this big thing, this big elephant that he's not really talking about yet. E aí você começa a ficar com a impressão que tem um assunto grande, alguma situação, um elefante que ele ainda não está abordando diretamente. And then you get to chapter 4. Até que você chegue no capítulo 4. And you read in chapter 4, verses 2 and 3, E você lê no capítulo 4, versículos 2 e 3. words that are going to tell us about the elephant. Agora, ele vai explicar o que é esse elefante. Now, before we read verse 2 and 3, let me just say one other thing. Antes de lermos versículos 2 e 3, eu só dizer mais uma coisa. You need to realize that all of Paul's letters Você precisa entender que em todas as cartas de Paulo, were read out loud to the church. essas cartas eram lidas em voz alta para a igreja. And the people of Philippi would gather together just like this, Então, o povo de Filipos iriam se juntar num culto como o nosso. and the representative from Paul, E aí, um representante vindo de Paulo, either the guy that had brought the letter ou aquele que levou a carta, or a leader of the church receiving the letter, ou talvez um líder da igreja que está recebendo a carta, reads Paul's words to the congregation. vai então ler essas palavras de Paulo para a igreja. Now, never in any of Paul's letters Agora, nunca, em nenhuma das cartas de Paulo, does he pointedly address an individual in the church é que ele vai chegar e falar diretamente para um indivíduo na igreja. and call them out in such a way that you would hear it as it was read out loud to your church. E assim dar uma bronca direta que todos iriam ouvir ao ouvir essa carta lida em voz alta. Except right here. A não ser aqui, em Filipenses. And here's what we read in verse 2 and 3. E olha o que nós lemos nos versículos 2 e 3. Peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paul calls out these 2 women in front of their entire church. Paulo está chamando a atenção dessas 2 mulheres na frente da igreja inteira. It's obvious that everybody in the church knows exactly what he's talking about. É bem óbvio que todos ali na igreja sabem exatamente do que Paulo está falando. Now, these 2 ladies, imagine them in the congregation. Agora, tenta imaginar essas 2 mulheres sentadas no culto. Now, they're being called out by name. Elas estão sendo chamadas por nome. Nobody's heard this letter before. Ninguém ouviu essa carta até agora. And you can imagine, as their names are stated, what are the young people doing? They're sort of glancing over. Né? E enquanto os nomes delas são lidos, o que os jovens da igreja estão fazendo? Imagine Estão olhando de lado, né? Qual a reação delas? Imagine the 2 women. Imagina essas 2 mulheres. They're staring stone-faced at the guy who's reading the letter. Elas estão estateladas, olhando para quem está lendo a carta. My favorite guy to think about is a guy named Epaphroditus. Agora, o que mais me diverte é pensar em alguém chamado Epafrodito. He's the young man from the church Ele é o jovem que é dessa igreja, that has told Paul what's going on in the church, que enquanto ele estava visitando Paulo, ele que contou tudo para Paulo sobre a igreja. now he's returned with the letter. E ele está voltando com a carta. And he's told about these ladies. E é óbvio que ele contou para Paulo sobre essas 2 irmãs. So who do you think the ladies are looking at? Então vocês acham que essas 2 irmãs estão olhando para quem? And they're looking at Epaphroditus, and he's probably standing there like,
E elas estão olhando para Epafrodito e ele está, Because né? he's ratted them out. Porque ele entregou elas. This passage is about a conflict between two precious believers in Jesus. Esta passagem é sobre um conflito entre duas crentes preciosas, crentes no Senhor Jesus. This community had its unity challenged because of it. Esta comunidade estava tendo a sua comunhão desafiada por causa dessa situação. Conflict and discord are primary tools in the devil's toolbox. Conflito e discórdias são ferramentas principais, favoritas na caixa de ferramentas do diabo. Jesus loves unity. Jesus ama união The devil hates it. e o diabo odeia. Jesus prizes oneness among his people. Jesus valoriza a união entre o seu povo. So the enemy sows conflict among them. Então, o inimigo semeia conflito entre o povo. These two gals had some significant conflict between them. Essas duas mulheres tinham algum conflito significativo entre elas. And it had impacted the entire community of E isso believers. estava impactando a igreja como um todo. What Paul does is address these women individually. O que Paulo faz é tratar dessas duas mulheres individualmente. Notice he doesn't say this. Note que ele não diz o seguinte: I plead with Euodia and Syntyche. peço a Evódia e a Sintique. It's not what he says. Não é o que ele diz. He says, I plead with Euodia, probably sitting over here, Ele diz: eu peço a Evódia, provavelmente sentada desse lado, and I plead with Syntyche, who's probably sitting over here. e peço a Sintique, que provavelmente está sentada do outro lado. He's saying, girls, I'm speaking to you both. Ele está dizendo: senhoras, eu estou falando com vocês duas. We need you to both step up here. A gente precisa que vocês se prontifiquem. The situation in Philippi is a message to all of us. A situação em Filipos é uma mensagem para todos nós. Conflict happens in every church. Conflito acontece em toda a igreja. At one point or another, it occurs in most small groups. Em algum momento ou outro, acontece na maioria dos grupos pequenos também. It happens in every family. Acontece em toda a família. And it happened in this church among some very special people. E aconteceu nessa igreja, entre algumas pessoas muito especiais. These were not just a couple of women with no real role. Não eram algumas mulheres que não tinham papel nenhum na igreja. Paul says that both of them had in these verses E Paulo diz que ambas essas mulheres, nesses versículos, ele descreve labored alongside of him. que elas tinham trabalhado ao lado dele. The word labored was used of the warriors fighting in the arena. E a palavra que ele usa aqui descreve os guerreiros quando estavam lutando na arena. These two ladies were warrior. Essas duas mulheres eram guerreiras. Warriors in the battle of Christ against the enemy. Guerreiras na batalha de Cristo contra o inimigo. Yet even among these wonderful believers in this terrific church, Mas mesmo entre esses crentes maravilhosos, nessa igreja fantástica, there was conflict. havia conflito. It happens. Acontece. And it happens whenever people gather, even at times in the church. E acontece sempre que pessoas se reúnem, e às vezes até na igreja. Paul is not one to avoid the conflict. E Paulo não é daqueles que evita o conflito. And he lays out for us a path, Então ele descreve para nós um caminho. a 4-step path for dealing with conflict. Um caminho de 4 passos para lidarmos com o conflito. And I'd like to quickly move through those 4 steps with you now. Eu quero rapidamente caminhar com vocês por esses 4 passos. To have the kind of unity Jesus wants, Para termos o tipo de união que Jesus quer, these steps are always involved. esses passos sempre fazem parte. Number 1, Em primeiro lugar,
People must belong to Jesus. Pessoas precisam pertencer a Jesus. Paul is not addressing these comments to his guards in the Roman prison where he is. Paulo não está falando, dando esses comentários para os seus guardas na prisão romana onde ele se encontra. He's addressing these words to women that had embraced Jesus Christ as their Savior and Lord. Ele está falando para essas mulheres que haviam abraçado Jesus como seu Senhor e Salvador. He identifies them in verse 3 as being in the Lamb's book of life. Ele descreve ambas no versículo 3 como tendo seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. And their relationship with Jesus will qualify them to be able to live out what he's talking about here. E é o seu relacionamento com Jesus que vai qualificá-las para aplicar o que ele está pedindo aqui. So the first step of this practice, Então, o primeiro passo dessa prática, we have to be sure that we belong to Jesus Christ. precisamos ter certeza que de fato somos de Jesus Cristo. That the principles that he's going to talk about here Que os princípios da qual ele vai falar aqui are to those that have taken Jesus Christ into their life. são para aqueles que aceitaram Jesus dentro da sua vida. The second step is the most important. O segundo passo é o mais importante. People must be thinking like Jesus. Pessoas precisam pensar como Jesus. He says this in verse 2. Ele diz isso no versículo 2. He says, encourage these women to agree in the Lord. Ele diz: encorajem essas mulheres a terem o mesmo modo de pensar no Senhor. The term agree in is actually two words in the original. Essa ideia de ter o mesmo modo, de concordarem, é duas palavras no original. To be thinking the same thing. É pensar a mesma coisa. It is used in earlier passages in the book of Philippians. É a mesma frase usada antes no livro de Filipenses. And it's the foundational step in overcoming conflict. E é o passo fundamental para vencer o conflito. Because in Philippians chapter 2, Porque em Filipenses capítulo 2, Paul talks about what we are to be, what our thinking is to be like. Paulo vai explicar para nós como deve ser o nosso pensar. Listen to this in chapter 2, verse 2. Olha o capítulo 2, versículo 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. He says there to be of the same mind, same thing, to be agreeing. Diz a mesma coisa, deve ter a mesma mente, devem concordar. What is the mind, the thinking he's talking about? Que pensar é esse? O que é ter a mesma mente? He tells us in chapter 2, verse 5. Ele nos diz no capítulo 2, versículo 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Having the thinking of Jesus is the most important element in preserving unity. Ter o mesmo modo de pensar que Jesus é o elemento mais importante para preservar a união. There are two New Testament books that talk the most about having unity and harmony among believers. Tem dois livros no Novo Testamento que mais falam da importância de ter união e harmonia entre os seguidores de Jesus. The book of Romans, O livro de Romanos the book of Philippians. e o livro de Filipenses. Those two books have the most references to thinking as Christians. Esses dois livros é que mais falam sobre como devemos pensar como crentes. 19 of the 26 times when he talks about thinking, it's in those two books. 19 das 26 vezes que o Novo Testamento fala sobre como devemos pensar se encontram nesses dois livros. Paul is not just looking at these ladies and saying something like this. Paulo não está simplesmente olhando para essas duas mulheres e dizendo algo tipo assim: Girls, let's just put away these petty differences and just agree together. irmãs, deixa isso para lá, larga a mão dessas coisas pequenas e vamos simplesmente concordar. Now, these were very actively serving believers. Lembram? Eram duas crentes muito ativas, servindo ao Senhor. They had passion of how to do ministry. They cared. Elas tinham uma paixão de como deveriam fazer o ministério. And Paul isn't saying, just go out for coffee and settle this thing. E Paulo não está dizendo, simplesmente sai, toma um cafezinho e resolve logo. Here's what he's saying to them. O que ele está dizendo para elas? You need to think like Jesus. Você precisa pensar como Jesus. His mind
mind needs to pervade your thinking. A sua mente precisa permear a sua forma de pensar. It's a direct reference back to chapter 2. Ele está referindo imediatamente de volta para o capítulo 2. Because in chapter 2, he tells us exactly what the thinking of Jesus is. Porque lá no capítulo 2, ele nos diz exatamente qual é o pensar de Jesus. It involves two things. E envolve duas coisas. First of all, it involves not grasping. Em primeiro lugar, envolve não se apegar. In chapter 2, he's talking about the mind of Jesus that we are to have. No capítulo 2, ele estava falando sobre a mentalidade de Cristo que nós devemos ter. And here's what it says in verses 5 and 6 of chapter 2. E olha o que ele diz nos versículos 5 e 6 do capítulo 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. What's Paul saying to these ladies? O que Paulo está dizendo para essas duas mulheres? He's saying, ladies, Está dizendo, irmãs, I'm not just asking you to go out to dinner and agree on this. não estou simplesmente falando para vocês saírem para comer juntos e achar um acordo. I'm asking you to remember how Jesus lived his life and saw life. Estou pedindo para que vocês se lembrem como Jesus viveu a sua vida e como ele encarava a vida. He says, this is the mind Jesus had. Ele diz, essa é a mente que Cristo teve. He wasn't grasping. Ele não estava se apegando. And it says he wasn't grasping equality with God. Ele diz que ele não estava retendo a igualdade com Deus. He wasn't grasping all the things that went with being who he was. Ele não estava se apegando a tudo que envolvia o ser quem ele de fato era. He wasn't grasping the glory that the angels gave him. Ele não estava apegado à glória que os anjos lhe davam. He wasn't grasping being recognized for his greatness and transcendence. Ele não estava se apegando a ser reconhecido pela sua grandeza e transcendência. He wasn't grasping the worship for his power and glory. Ele não estava se apegando à adoração pelo seu poder e sua glória. Instead, Jesus was embracing Ao invés disso, Jesus estava abraçando being mocked o ser zombado and beaten e maltratado and rejected. e rejeitado. He suffered. Ele sofreu. He faced loneliness, Ele enfrentou a solidão, exhaustion, estar exausto, disappointment, estar desapontado, pain. dor. All the while, Jesus could have had a very different existence. Enquanto durante tudo isso, Jesus poderia ter tido uma existência muito diferente. But he didn't grasp those things of glory. Mas ele não se apegou a essas coisas da glória. He didn't clutch his glory. Ele não ficou segurando, retendo a sua glória. When there is conflict between people, Quando há conflito entre pessoas, between we believers, entre crentes, there is almost always something we're grasping. quase sempre tem alguma coisa que nós estamos segurando. And Paul says where unity is really born in the body of O Christ que Paulo está dizendo é que onde de fato nasce união no corpo de Cristo is when our minds and our hearts are not grasping the things that we feel we need to have so much. é quando nossos mentes e corações não se apegam àquelas coisas que nós achamos que tanto precisamos, That the very mind of Christ becomes ours. mas que a mente do próprio Cristo se torna nossa. Conflict comes because we're grasping. Os conflitos vêm porque nos apegamos. Maybe it's a familiar way of doing things. Talvez seja uma forma muito familiar de resolver as coisas. Most fights in organizations take place because something that is happening A maioria das brigas em organizações acontece por causa de algo que está acontecendo is making me feel I'm less important. que me faz sentir menos importante.
or that my views are important. ou que as minhas perspectivas são menos importantes. I'm the one that started this ministry. Mas fui eu quem comecei esse ministério. Now everybody's coming in and changing it. E agora está chegando um monte de gente nova e mudando tudo. No, the way we did it was the way it was perfect. Não, a forma que a gente fazia antes era perfeita. It happens in families. Acontece em famílias. Mom has always done the family dinner. Mom's always done. Done the family dinners. A mãe sempre que preparou o jantar da família. And then these daughter-in-laws show up. Aí aparecem essas noras. They want to have dinner by themselves. Querem jantar sozinhas. A holiday with just their family. Querem curtir o feriado só com a família delas. And mom E a mãezona, is grasping the way it ela was. se apega The way it should do be. jeito que era, do jeito way que it's gonna deveria be. ser. The way it's going to be. Ele é o jeito que sempre vai ser. There's so many ways we grasp. Tem tantas maneiras que a gente se apega. It's so easy for us to be threatened. É muito fácil nos sentir ameaçados. It happens in the church, right? E acontece na igreja, não é? Because we're just people. Porque somos apenas pessoas. We're people that are threatened when we don't feel valued anymore. Pessoas que nos sentimos ameaçados quando não nos sentimos mais valorizados. The guy is the one that started the finances of this organization, whatever it is. Talvez o pessoal que começou toda a parte financeira de uma determinada organização. Now some hotshots come in with a bunch of new ideas. E agora chegou um cara jovem que parece que sabe tudo, um monte de ideia nova. Wants to bring all these apps and E programs. quer trazer os aplicativos e programas. We could go on and on and on. There's so many illustrations and so much of our conflicts. E a gente poderia dar tantas e tantas e tantas ilustrações envolvendo os nossos conflitos. But because it's so hard to not grasp what Porque é we've muito had. difícil não se apegar naquilo que temos. And Paul says to Euodia and Syntyche, E Paulo diz para Evódia e Sintique: girls, you need the mind of Jesus. irmãs, vocês precisam ter a mente de Cristo. He didn't grasp. Ele não se apegou. He let go. Ele abriu mão. In our area, there's a church Na nossa região lá tem uma igreja where they had a lot of conflict. onde tinha muito conflito. And the pastor had come. He'd been there about 3 years. He'd become a friend. E o pastor novo chegou lá, estava lá há 3 anos, se tornou amigo meu. And he was so frustrated at the E church. ele estava muito frustrado com a igreja. Because he came in and he had so many ideas and such a vision and a lot of exciting things. E ele chegou, ele tinha tantas ideias e uma grande visão. There were a number of people in the church that they grasped the old way, the old music, the old way of doing things. Tinha várias pessoas na igreja que se apegavam ao jeito antigo, à música antiga, à forma antiga de fazer as coisas. And he was so frustrated with them. E ele estava tão frustrado com elas. And we met together, a few lunches together. E a gente saiu para almoçar algumas vezes juntos. And he kept talking about the people and how they didn't want to grow and they didn't want to change and they didn't want to reach their E community. ele ficava reclamando das pessoas, eles não querem crescer, eles não querem mudar, eles não querem alcançar a comunidade. And as a pastor, I understood the frustration he felt. E como pastor, eu conseguia me identificar com a frustração dele, entendo. But I also looked at my friend Mas também falei com meu amigo, and he was grasping. e ele também estava se apegando. Because he didn't want to be a pastor of a church that wasn't making a difference. Porque ele não queria ser pastor de uma igreja que não fazia diferença. It wasn't on the front lines of ministry and growing and seeing exciting things happen. E que não estava na linha de frente do crescimento e vendo coisas empolgantes acontecendo. And I said to him, E eu falei para ele. and I felt like I'd earned the right to speak this way to him. We were E eu friends. sentia que eu já tinha direito de falar assim com ele, porque já éramos muito amigos. I said, brother, I feel like you're talking about your people like they're standing in the way of your ministry. Irmão, parece que você está falando sobre o povo da sua igreja como se eles estivessem atrapalhando, estando no caminho, obstruindo o caminho do ministério. But they are your ministry. Mas eles são o seu ministério.
Now, there's somewhere along the way, some of those folks are going to have to give up and stop grasping E the claro, past. ao longo do caminho, alguns daquele povo vão ter que abrir mão e deixar para trás o passado. But conflict comes when everybody's grasping. Mas o conflito acontece quando todos estão apegados. I would guess if you look at the conflicts in your life, Eu imagino que se você olhar para os conflitos na sua vida, God may probably prompt you about something you're grasping. Deus provavelmente vai cutucar você sobre alguma área em que você está se apegando. Jesus didn't grasp. Jesus não fazia isso. And Paul says this is the mind we're to have. E Paulo diz, essa é a mentalidade que nós devemos ter. In order to have the mind of Christ, it not only involves in chapter 2 not grasping, Para termos a mente de Cristo, envolve não apenas não se apegar, but it involves serving. mas também Serving. envolve servir. It says there in verse 7, latter part of verse 6 of Philippians 2, it says that he came to serve. Ele This diz is, no final do versículo 6 e no versículo 7 que ele veio para servir. and again, he's talking about the mind of Jesus. E de novo, ele está falando sobre a mente de Cristo. You can't really serve if you're grasping. Você não consegue servir se você está se apegando. Some of you have seen the movie, the Jesus Revolution. Anybody seen Alguns it? de vocês viram o filme A Revolução de Jesus? Lembra o nome em português? O que alguns Well, the viram. rest of you need to watch it. Então os Okay. demais precisam assistir. It's a story of the Jesus Revolution. It happened up in California in the United States. É a história que aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. There's a scene in the movie that's just incredible. E há uma cena no filme que é incrível. It's a true story. É uma história verídica. It was a church that started back in the late 1960s. Era uma igreja que começou no final dos anos 60. Actually, the movement was then. Na verdade, o filme acontece nessa época. And this was an existing church. Era uma igreja que já existia. And the pastor, a guy named Chuck Smith, E o pastor chamado Chuck Smith had come in, and it was the time when drugs and free sex were just sweeping the culture. Ele era o pastor da igreja e era uma época em que drogas e o sexo livre estavam varrendo a sociedade. And God actually was doing a miraculous work among young adults. Mas Deus estava fazendo uma obra milagrosa entre os jovens. And so many thousands of young people came to the end of themselves in the drug and sex culture. E milhares de jovens chegaram ao fim de si mesmos, procurando satisfação no sexo e nas drogas. And many of them were finding Jesus. E aí, muitos deles estavam finalmente encontrando Jesus. But the church didn't know what to do with them. Mas a igreja não sabia o que fazer com elas. So Chuck Smith began to invite some of them in, and they came in and their super long hair and their beads and their tattoos and crazy clothes and crazy music. Então o Chuck Smith, o pastor, começou a convidá-los, alguns para a igreja, e eles entravam com aquele cabelo longo, a roupa louca, né, tatuado, tudo diferente. And in this one scene in the movie, E uma determinada cena no filme, the three elders of the church who have talked to Chuck as their pastor, os 3 presbíteros da igreja que falaram com o Chuck como pastor deles, they've talked to him and they told him we can't let these people keep coming in our church. tinham falado para eles, a gente não pode ficar deixando esse pessoal vir para a nossa igreja. They're dirty, they smell, Eles estão sujos, cheiram mal, they don't know how to behave in church. não sabem se comportar no culto, They use uncouth language. I mean, they just don't belong. usam palavras chulas, não tem lugar para eles. So it came to a Sunday morning when Chuck had to make a decision what to do. E aí chegou num domingo de manhã que o Chuck precisava decidir o que fazer. And the 3 elders had met with him during that week, and they said, you got to decide, are you going to go with them or are you going to go with E us? esses 3 presbíteros que tinham falado com ele naquela semana falaram, você tem que decidir se você vai conosco ou vai com eles. And of course, they were the ones that were providing all the financial foundation. E claro, quem sustentava financeiramente a igreja eram eles. So they had this worship service, Sunday morning worship Então tinha o service. culto de domingo de manhã.
And over here, where everybody in suit and ties, E desse lado da igreja, todos vestidos de terno e gravata. and everybody over here was the young group, E the todos desse lado era essa garotada jovem, hippies, as they né, call os them. hippies. And he got up, E o pastor então se levantou and this was a real historic moment, e foi um momento verídico, histórico. and he addressed them. E ele falou com eles. And he said, "This is your church too. Ele falou: esta igreja também é de vocês. You are welcome here." Vocês são muito And bem-vindos aqui. he didn't know if he blew up his church or what was going to Ele não happen. sabia se com isso ele tinha acabado de explodir sua igreja. And the first elder, one guy was in his 50s, E aí o primeiro desses líderes, que ele tinha os seus 50 e poucos anos, and he stood up with his wife and they walked out. ele se levantou então com a sua esposa e saíram. The next guy was in his 40s, O segundo desses líderes tinha os seus 40 e poucos anos, and he stood up with his wife and he walked ele out. se levantou com sua esposa e também foi embora. The other guy was in his 70s, E o terceiro tinha os seus 70 e poucos anos, and he stood up, e ele se levantou, turned around, virou and went over and sat in the midst of the hippies, e and they all, foi e se they all sentou no threw meio their dos arms around him. jovens, abraçou, né, aqueles jovens. Well, they, to me, Para mim, he didn't grasp. ele não se apegou. It was really uncomfortable for them, Era muito desconfortável para eles, but he was able to serve mas ele foi capaz de servir, because he didn't grasp. porque ele não se apegou. Almost all the conflicts I have in my life with people, Quase todos os conflitos que eu tenho na minha vida com pessoas, I can trace back to stuff I'm grasping. posso traçar de volta para alguma coisa que eu me apeguei. Paul says we need to put on the mind of Jesus. Paulo diz: precisamos ter a mente de Cristo. He doesn't tell these ladies what they should agree with, what they should do. Ele não diz para as mulheres o que elas deveriam, como elas deveriam concordar, em que ponto. We don't know what the issue was. Nós não sabemos qual era a questão. We just know that he said if you really put on the mind of Christ, Nós só sabemos que ele disse: se vocês de fato terem a forma de pensar de Jesus, you'll be well on your way towards unity. vocês vão estar bem encaminhadas para a união. The third of four principles Então, o terceiro dos 4 princípios is found in verse 3. se encontra no capítulo 4, versículo 3. We said that people must first belong to Christ. Nós falamos que em primeiro lugar, primeiro passo, você precisa pertencer a Cristo. Second, people must be thinking like Em Jesus. segundo lugar, pessoas precisam pensar como Jesus. And third, people must be listening to Jesus' voice through others. Em terceiro lugar, pessoas precisam ouvir, prestar atenção à voz de Jesus por meio de outros. In verse 3, Paul talks to this guy he calls my true companion. No versículo 3, Paulo fala então para alguém que ele chama do seu fiel companheiro de jugo. One of the representatives of Paul, it could have been Luke, who spent a lot of time in Philippi. Seria algum representante de Paulo. Podia ter sido Lucas, que passou bastante tempo em Filipos. It could have been one of the leaders of the church in Ou Philippi. talvez um dos presbíteros da igreja em Filipos. But what he asks for them is to speak into these women to help them. Mas o que ele pede a ele é que ele ajude, auxilie essas mulheres a se unirem. The assumption is that these women will allow that voice to be into their lives. Isso presume que essas mulheres vão permitir que essa pessoa as ajude. In every one of our lives, Em cada uma de nossas vidas, there has to be the openness precisa ter a abertura to have people speak into our lives. de que alguém fale diretamente às nossas vidas. Who is there in your life that speaks into you that way? Quem é que existe na sua vida que tem abertura para falar diretamente com você assim? Both of these women belong to Jesus. Ambas essas mulheres pertenciam a Jesus. If you asked them, they would have said, my whole life I want to be centered on Jesus Se Christ. você tivesse perguntado para elas, elas diriam: olha, eu quero que toda a minha vida seja centrada em Jesus. But they had some blind spots. Mas havia pontos cegos. And Paul says, help them, aid them, come alongside of them. Então Paulo fala para esse outro companheiro: chega ao lado delas, ajude elas To have oneness in our community. para ter comunhão em nossa igreja.
there have also got to be people that speak to our blind spots. Então, para isso, precisamos ter pessoas capazes de falar ao nosso ponto cego. I think for every one of us in leadership, Eu creio que para cada um de nós que temos algum cargo de liderança, there have to be people that can say to us, precisa existir pessoas que podem dizer para nós: Mark, this is how people are experiencing you. Mark, é assim que as pessoas estão te enxergando. This is how guys on the board are experiencing you. É assim que as pessoas no grupo de liderança estão te encarando. Who does that for you? Quem é a pessoa que faz isso na sua vida? Who do you allow that says, this is how people are experiencing you? Quem é a pessoa que você permite falar com você como você tem, como as pessoas estão te vendo? I think every leader has to have those kind of people. Todo líder precisa ter pessoas assim ao seu lado. These women needed that to come alongside of them. Essas mulheres precisavam que isso acontecesse com elas. It may be E pode ser that if you are constantly the minority voice on everything, se você é sempre a voz minoritária sobre tudo, if you are constantly frustrating people because you're focusing on the minutia, que você talvez esteja sempre frustrando as pessoas ao sempre focar nas coisas minuciosas. you may find Pode ser que você descubra that what you assume is doing the right thing que aquilo que você presume é fazer a coisa certa, feels a lot like pride to other people. para os outros parece tem um tom de orgulho. It makes you feel like you know better than anyone E else. faz as pessoas acharem que você parece que sabe melhor que todos os demais. Some of the people I'm most grateful for in my life Algumas das pessoas na minha vida pelos quais sou mais grato are the people that loved me enough são as pessoas que me amam o suficiente to say, this is how we're experiencing you. para dizer, olha, é assim que é a nossa experiência de viver ao seu lado. The last thing is, E o último passo, people must be speaking with Jesus' voice to others. pessoas precisam também falar com a voz de Jesus para os outros. It's not easy to be the true companion here. Não é fácil ser esse fiel companheiro. It would not be easy to come alongside and be the one speaking into these two women. Não seria fácil ser a pessoa que vai chegar ao lado dessas duas mulheres para falar com elas. The hardest conversations are to try to help people see something As conversas mais difíceis são aquelas de tentar ajudar alguém a perceber algo that they've not seen about themselves. que elas ainda não perceberam a respeito de si mesmos. So why in the world do it? Então, para que fazer isso? I mean, why give yourself the headache, Para que essa dor de cabeça? why do it to them? Para que fazer isso com elas? Well, the obvious answer is because God is telling us to, A resposta óbvia é porque Deus está mandando. but I'd give a second reason. Mas dou segunda razão. Paul asked this true companion to speak into these women Paulo pediu para que esse fiel companheiro chegasse ao lado para ajudar essas duas mulheres, because they were worth it. porque elas valiam a pena. Paul loved these women. Paulo amava essas irmãs. They were fellow warriors with him, Elas eram guerreiras, cooperadoras com ele. but their discord with each other was affecting this whole community. Mas essa discórdia entre elas estava afetando a comunhão inteira. These women deserve to be helped out of their grasping. Essas mulheres mereciam ser ajudadas, mas elas estavam se apegando. Conflict happens to everybody. Conflito acontece com todos. At times it'll happen in every church. E em algum momento vai acontecer em toda a igreja. If you're in a small group, sooner or later there'll be some stuff that has to be worked through. Just people are people. E se você está em um grupo pequeno, mais cedo ou mais tarde, vai surgir alguma questão que vocês vão ter que lidar de conflito. Paul speaks to a couple of women like that. E Paulo fala com algumas mulheres assim. And he reminds us of the vital importance of having a relationship with Jesus Christ. E ele nos lembra da importância vital de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Belonging to Jesus enables us to not grasp things. Pertencer a Jesus nos capacita a não ficar apegado às coisas. We must be willing to give up grasping. Devemos estar dispostos a abrir mão
daquilo que estamos tão apegados. And God may put a finger on your heart and say, man, this is why you're having such a hard time with your mother-in-law. This is why you're having such a hard time with the other members of the team. Deus pode tocar no seu coração e dizer, olha, é por isso que você está tendo tanto problema com a sua sogra. É por causa disso que você está tendo tantos problemas com os outros membros da equipe. Because there's something you're grasping. Porque tem alguma coisa que você está muito apegado. We must be willing to hear others. Precisamos estar dispostos a ouvir os outros. To allow others to speak into our E lives. permitir que outros falem diretamente aos nossos corações. And at times we must be willing to be that voice to other people. E às vezes precisamos estar dispostos a sermos esta voz na vida dos outros. As we do that together, Ao fazermos isso juntos, as church leaders, como líderes de igreja, as people within a small group, como pessoas participantes de um grupo pequeno, as people serving in ministries together, como pessoas servindo em ministérios juntos, the elephants in the room, os elefantes na sala, the conflicts that everybody knows are there, os conflitos que todo mundo sabe que existem, and everybody tiptoes around them, e todo mundo tenta dar a volta fingindo que não está lá. the air can be let out of that elephant. Né? Dá para você esvaziar esse elefante. It is what Jesus wants. E é isso que Jesus quer. It's what Jesus does. E é o que Jesus faz. Let's pray. Vamos orar. Lord, you look around this room this evening. Senhor, nessa noite o Senhor está olhando ao redor desse salão. You know every situation. Você conhece cada situação. You know every family, Você conhece cada família, every ministry team, cada equipe ministerial, every leadership group, cada grupo de líderes, every small group. cada grupo pequeno. You know brothers and sisters that need to have oneness together. Você conhece irmãos e irmãs que precisam ter essa união. Lord, we don't want to live with the hopelessness Senhor, nós não queremos viver com a falta de esperança, of not being able to heal relationships as if Jesus does not exist. de não conseguirmos curar relacionamentos como se Jesus não existisse. We have you. Nós temos o Senhor We want to lean into you. e nós queremos depender do Senhor. We want to glorify you. Queremos glorificar ao Senhor. Help us, Lord, Ajude-nos, Senhor, to think like Jesus, a pensar da mesma modo que Jesus, to not be grasping, de não nos apegarmos a nada, to serve, para servir and to love each other enough to speak into each other. e amar uns aos outros o suficiente para falarmos abertamente uns com os outros. God, this is an incredible church. Deus, essa é uma igreja incrível. These are your people. São os teu povo. May their lives reflect the glory of their Savior Que as more and suas more. vidas refletem cada vez mais a vida do Salvador. In whose name we pray. É no Amen. nome dele que oramos. Amém.